Fala, povo de Deus! Estamos chegando com mais um impacto diretamente daqui dos estúdios da Cristo Vive São Paulo para você aí da sua casa, que você possa estar atento a tudo aquilo que você vai receber hoje da parte de Deus. Então, já chega pegando a sua Bíblia, a sua espada. O programa de hoje, como sempre, impacto é polêmico. Deus mesmo colocou inimizade no mundo. É esse o tema de hoje. O próprio Deus colocou inimizade no mundo. Se você nos acompanha pelo YouTube, você pode compartilhar essa transmissão já, esse vídeo, você pode compartilhar para outras pessoas, você pode dar like. Se você não é inscrito em nosso canal no YouTube, faça isso. Cristo Vive SP, não deixe de receber, ative as notificações para você não deixar de receber nenhuma notificação de quando nós postamos material, conteúdo, enfim. Então, estamos aqui para crescer hoje na graça e no conhecimento, também através das mídias, da TV Milagro Brasil, todas as portas que o Senhor tem nos aberto, nós estamos entrando, como eu costumo dizer, com os dois pés no peito, para levar a revelação da graça de Deus. E Deus mesmo, é o tema de hoje, colocou inimizade no mundo. Alguém pode ouvir isso e falar, mas como assim? Deus não é um Deus de inimizade. Você vai entender, e eu vou mostrar para você na Bíblia por que hoje nós podemos dar continuidade no último impacto, porque nós entendemos que existem duas sementes sobre a terra. Sobre isso nós estamos estudando, os filhos de Deus e os filhos do diabo. As pessoas aí fora não fazem nem ideia do que eu estou falando, mas você que está comigo aqui no Impacto, você que talvez tenha acompanhado os nossos cultos na Cristo Vive São Paulo, você já tem entendimento suficiente para saber que aquilo que eu afirmo é bíblico. Então, eu vou dar sequência hoje nessa questão da existência de filhos de Deus no mundo, né? Filhos de Deus e filhos do diabo. E você pega a sua Bíblia, pega a sua espada, porque o que eu vou ensinar hoje são verdades bíblicas, e as verdades bíblicas, elas libertam o povo. Quantas pessoas aqui no nosso ministério foram libertas de sistemas legalistas, sistemas escravizadores, e hoje desfrutam, hoje reinam em vida porque conhecem a Jesus Cristo, e os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, esses reinarão em vida através de Jesus Cristo. Então, quando nós vemos alguém, ouvimos alguém afirmar uma crença em algo que não é verdadeiro, quando alguém confia em algo que é antibíblico, eu não sei você, mas eu fico estarrecido, eu fico inconformado. Paulo fala isso, né? Não vos conformeis com este século, com este mundo. Então eu fico inconformado quando eu vejo pessoas, e o povo de Deus está aí acreditando, crenças totalmente fora da palavra de Deus. Quando nós ouvimos um indivíduo dizer, olha, venha aqui na nossa igreja porque a fogueira santa, venha porque o arco da libertação, venha porque o meu suor vai te curar. O que é tudo isso? É o que eu ensinei no último impacto. Isso tudo é mitomania. O que é a mitomania? É a mania de você viver em um hábito totalmente contra a realidade, contra a verdade. Então isso é algo enganoso. E o apóstolo Paulo, ele advertiu a igreja em várias das suas cartas. Ele falou, cuidado, acautelai-vos. Então o que de fato é essa questão da mitomania que nós falamos no último impacto? É a mania do mito. E o que isso faz? Isso é exatamente o hábito de mentir. E a igreja de Cristo, a igreja tradicional, criou um universo espiritual paralelo, que é uma verdadeira mentira. O que você vê hoje, se você troca de canal, o que você vê aí nos altares dos lugares que se dizem igreja, é algo que você não vê respaldo bíblico nenhum. E o povo vai vivendo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, poucas pessoas aí fora estão dispostas a mergulharem na palavra de Deus. Pouca gente sabe viver a vida aqui na terra de uma forma correta, de acordo com o verdadeiro evangelho, o evangelho correto. Por quê? Porque essas pessoas estão vivendo da mitomania, esse universo de mentiras, e essas pessoas estão dentro dessas igrejas que colocou esse universo paralelo de uma mentira, de algo que não tem nada com a palavra de Deus, e o povo vem ao longo dos anos, dos séculos, vivendo em algo totalmente fora da realidade bíblica, do que Jesus veio trazer. Então, o que tornou hoje, quando a gente está fazendo um paralelo com a igreja, tornou as pessoas com um sentimento praticamente obsessivo, impulsivo. As pessoas são impulsivas hoje, e as pessoas estão dizendo mentiras atrás de mentiras. Eu falava no impacto passado, líderes com as mentes, como diz o apóstolo Paulo, cauterizadas, ensinam as coisas e não têm sequer a noção do que estão ensinando. Muitas pessoas estão à frente de altares, muitos homens que se chamam líderes aí, estão mentindo de forma consciente. Isso tem que gerar em nós um inconformismo, pô. Homens que se dizem de Deus mentindo para o povo de Deus não pode. Por isso que lá atrás Lutero, em 1525, levantou a reforma. E nós estamos aqui dando sequência a isso, porque a igreja de Cristo hoje está perdida. E as pessoas sabem que é mentira, mas elas continuam ensinando o povo de forma errada. Como é que a gente vai se conformar com uma coisa dessa? Então, para eu aqui mostrar para você
algo bíblico, né? Porque eu estou aqui mostrando meu inconformismo, mas isso tem base com certeza na palavra de Deus. Eu quero que você comece lendo comigo que Paulo, escrevendo em 1 Timóteo 4:1, ele fala, ele diz exatamente isso, ó. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Não sou eu que estou dizendo, abre a sua Bíblia aí. Paulo está escrevendo aí ao jovem Timóteo. Alguns vão apostatar da fé, sair das igrejas, é o que nós temos visto nos últimos 2 anos. Mais de 60% das pessoas não voltaram às igrejas depois da pandemia, apostataram da fé. Ele diz também em Efésios 4:14, o próprio apóstolo Paulo escrevendo fala, para que não mais sejamos como meninos, ou seja, não podemos ser meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Olha como é que os homens fazem, com artimanhas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então hoje, os homens estão induzindo o povo ao erro. É só você trocar o canal. Hoje é o óleo, amanhã é o sabonete, depois de amanhã é o chapéu, depois é o azeite, depois é a fronha, depois é o lenço, depois é o tijolo, depois é a chave do céu, depois é a cadeira do céu. O que é tudo isso que está sendo ensinado? É o vidrinho de óleo que dá a pessoa? Tudo isso é artimanha. Astúcia que estão induzindo o povo ao erro. Então as pessoas estão no meio de um lugar que vive a mitomania, né? Vive um mito, a mentira, e isso tem sido aí sendo levado ano após ano, e há anos a Igreja de Cristo está perdida, e nós precisamos fazer com que esse povo se cale, para que os olhos sejam voltados para a verdade bíblica. Você sabe que a lei, o sistema legalista tem essa característica. A lei, quando me refiro à lei, é o sistema legalista tradicional religioso que está baseado nos 613 mandamentos mosaicos, que foi encerrado na cruz. Jesus disse, está consumado, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas grande parte da igreja vive debaixo desse sistema legalista. E o que a lei faz? A lei faz isso, suscita ira. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, a massa está sendo levedada por quê? Porque tem um pouquinho de fermento. Por isso que aqui no nosso ministério nós não permitimos nenhum tipo de fermento. Não permitimos vigília, não permitimos batismos, jejuns, nada que não tem base na nova aliança nós não permitimos, porque Paulo diz, um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Então, veja o cuidado de Deus pela sua vida. Enquanto você me ouve aqui ministrar e ler a palavra, você tem que se sentir cuidado de Deus pela sua vida, porque aqui no Impacto, aqui em nosso ministério, nós estamos conhecendo as verdades de Deus. O próprio Deus, através do Espírito, está nos revelando. Revelando o que, Bispo Fernando? O que Paulo fala que era mistério, os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Aprove a Deus, Ele está te revelando. Então, para você ver que isso não é coisa minha, abre a Bíblia aí. Nós lemos já algumas passagens. Olha o que a palavra de Deus diz agora em Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quem é o cabeça? Cristo. Então eu tenho que seguir o que? A verdade. Eu não posso seguir a mentira, a mitomania, que é o que está dentro da igreja. Eu não posso seguir os ritos, os ensinos de homens, os ensinos de demônios, como Paulo escreve. Verso 20 fala assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que existe uma forma de aprender e viver o Evangelho, que Paulo está ensinando aqui. E essa forma de aprender e viver o Evangelho é segundo Cristo. Mas não é com filosofia, não é com rudimentos, não é com vãs sutilezas, não é segundo o Cristo da carne, é segundo o Cristo ressuscitado, é segundo a graça de Deus, segundo o verdadeiro Evangelho que Paulo prega. Vamos ver mais? Olha lá, verso 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então eu louvo a Deus porque o nosso ministério tem essa preocupação. Hoje eu estou aqui justamente com essa preocupação. O impacto só surgiu porque nós temos essa preocupação. Qual que é a preocupação sua do Ministério Cristo Vive São Paulo? Instruir o povo segundo a verdade em Jesus. Então se você puder ir na sua casa, levanta uma das suas mãos e fala, graças a Deus. Olha, graças a Deus porque você está conhecendo isso, porque você está tendo encontro com a verdade bíblica. Você conhece hoje os mistérios. Sabe, hoje você está tendo contato com um ministério sério. Eu posso dizer isso com a mão na Bíblia, mas nós somos sérios diante de Deus. Somos pessoas tementes a Deus. 27 anos que nós pregamos a verdade, que nós não nos vendemos, que nós não temos, desculpa a expressão, rabo preso com nenhum sistema aí fora. Estamos aqui instruindo o povo segundo Cristo, segundo a graça, segundo o Jesus ressuscitado, aquele que revelou a graça ao apóstolo Paulo. Então, em meio a todo esse cenário que eu gosto de fazer, sempre esse paralelo para você ver como se encontram as coisas e não tem nada a ver com a palavra de Deus, o que a igreja vive hoje, em meio a esse cenário de mentira, o que Deus começou a fazer? Vamos fazer aí também um retrospecto na história da igreja. Deus começou a fazer uma reforma. Onde começou a primeira reforma? Se falando da história da igreja. Em 1525, no meio da igreja romana, da igreja católica, com um padre, Martinho Lutero. Depois, dando sequência, vem João Calvino, depois todos os seguidores. O que era ensinado pela igreja romana católica
Era algo totalmente fora da palavra. É a mitomania que eu tenho ensinado. Mentiras e mentiras sendo repetidas anos após anos. E aí Lutero falou, não é possível que o que eles estão ensinando está na Bíblia. E aí o Espírito revela a um padre que se levanta contra um sistema. E hoje o que nós vemos? A igreja tradicional, religiosa, evangélica, vivendo também um sistema. Vivendo mentiras, contando mentiras como se fossem verdade. A gente não pode ouvir isso e ficar quieto. Nós não podemos ver as pessoas deturpando o evangelho e não fazermos nada. Então o meu inconformismo, ele nasce disso. De ver pessoas sendo enganadas, mentiras sendo passadas como verdade. E é como eu tenho dito, não importa quantos anos, quantos séculos a mentira esteja sendo repetida, ela nunca vai se tornar verdade. A Bíblia mostra claramente o que é a verdade. E o que não está na Bíblia, nós não podemos ter como verdade. 1 de Pedro fala assim, 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Por onde começa o juízo? No meio da casa de Deus. Olha só isso. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Chegou o tempo, por isso que Deus colocou você sentado aí, meu filho. Por quê? Porque Ele quer revelar a você algo. Porque é chegado o tempo de um juízo na casa de Deus. Ora, se o primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Qual que será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha só que pergunta reflexiva. Agora a reforma não é mais na igreja católica, agora a reforma é na igreja protestante evangélica. Por quê? Porque a igreja evangélica, em grande parte, está envolvida em quê? Em mentira. A igreja evangélica está envolvida em escândalos com política, com politicagem, com ensinos de homens, com ensinos de demônios, com nada a ver com o evangelho. Uma pessoa que sabe de uma mentira e participa dessa mentira, ela é tão mentirosa quanto aquele que está mentindo. Na questão do nosso país, na questão do crime. Uma quadrilha roubou um banco, aí entra 3 homens lá, assaltam um banco, mão armada, fica 2 no carro, fica 3 na esquina, fica 2 em casa, vendo pelas câmeras. Quando a polícia pega a quadrilha, não é só os 3 que estavam de mão armada dentro do banco que são presos, a quadrilha toda. Por quê? Todos participam daquele crime. Então se você está num lugar que prega mentira, com todo respeito, você faz parte da mentira também. Ou você está na verdade ou você está na mentira, não tem uma terceira opção. Ou você está com Jesus ou você está com o diabo. Então essa tendência em elaborar mentiras que são muitas vezes extraordinárias, como se fossem verdades, isso é um hábito que está frequente dentro das igrejas. É o hábito de mentir, é a mitomania que eu tenho falado. E essa gente é uma gente estranha, uma gente sinistra, como diria minha mãe. Por quê? Porque tem a capacidade de saber que está mentindo, que está inventando, mas mesmo assim continua inventando, continua enganando as pessoas, tem a consciência cauterizada, como diz o apóstolo Paulo. Isso gera vidas sem alicerce, isso gera vidas que não estão construídas sobre a rocha, isso gera vidas fragilizadas, vidas que não são transformadas. Essas vidas, qualquer empurrãozinho faz com que a pessoa caia, qualquer vento de doutrina, qualquer ventinho faz com que a pessoa seja levada para outro lugar, apostate da fé. Por quê? Porque está baseado na mentira. E se está baseado na mentira, não está baseado na verdade. Se está baseado na mentira, vai ter ruína. Então são ministérios que vivem de falsos oráculos. São ministérios que muitos deles estão equivocados, só que de forma sincera. Olha só o que Paulo fala em Romanos. Esses que são equivocados, sinceros. Olha só. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então aqui, amado, eu vou falar um negócio para você. Aqui na nossa igreja, nós entendemos que nós somos homens, nós entendemos que não somos nada, somos homens, sem Deus nós não somos nada, mas nós também entendemos que Deus é Deus, que Ele é soberano, nós entendemos que nós somos um vaso de barro na mão do oleiro, e sabe, quando você tem esse entendimento, você coloca Deus no lugar dele e o homem no lugar dele. Deus é soberano, Deus é o criador da sua criatura e acabou, ponto final. Então quando você sabe disso, você canaliza a glória para Deus, você não entra na mitomania, você não tem a mania de mentir e de aceitar a mentira como se fosse verdade. Por isso que eu me inconformo. Por quê? Porque Deus é soberano, eu não posso roubar a soberania de Deus. Então o que arde no meu coração, nos nossos corações aqui da Cristo Vive São Paulo? O que arde nos nossos corações é um sincero desejo pela busca da verdade. Por isso que eu estou aqui falando alguns minutos, a busca pela verdade, a busca pelo verdadeiro evangelho, para que pessoas sejam libertas desses lugares. Sabe, eu quero transmitir hoje para você mais conhecimento, para que isso penetre o seu coração, para que isso aí exploda a sua mente. Desculpa a expressão, mas é isso que faz a palavra de Deus. Dunamis é um poder, é dinamite, é isso que faz. Sabe, o seu coração tem que ser um coração conforme o que diz Paulo em 1 Coríntios. Mas Deus não o revelou no Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta. Até mesmo as profundezas de Deus, olha lá, o Espírito prescruta todas as coisas. Verso 13. Disto também falamos,
não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O que eu falo em todo impacto? Pega a sua Bíblia. Por quê? Você não tem que acreditar no que eu falo, você tem que acreditar no que está na Bíblia. E se você não aprender a ler a Bíblia, você vai ter que acreditar em alguém que lê por você. E muitas vezes essa pessoa que está lendo por você é um falso profeta. É um lobo voraz que penetrou no meio do povo de Deus. Então, o que nós temos feito em 27 anos? Exatamente isso. Nós temos conferido coisas espirituais com coisas espirituais, é o que você deve fazer todos os dias da sua vida. Por quê? Porque você precisa saber de que fonte você está bebendo. Você precisa saber se a água que você está bebendo é uma água pura, é uma água cristalina, sem agrotóxico, uma água que não é amarga. Você precisa saber isso. Você precisa saber se a água que você está bebendo não vai te fazer mal. Sabe, um dia Jesus encontrou uma mulher e ele diz isso, eu coloquei isso hoje aqui no Impacto, porque eu quero que você entenda o que Jesus fala para aquela mulher. Em João 4,13 diz assim, ó, você conhece essa história. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Jesus estava falando, ó, se você beber da água desse poço aí humano, você vai voltar a ter sede. Verso 14 ele fala, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que a igreja tem andado para o povo aí fora? Uma água falsa, uma água turva, uma água com agrotóxico, uma água que não é cristalina. Por isso que a pessoa sente sede de novo. Mas aquele que bebe da água pura, que é Jesus, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus depois falou, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é isso que Jesus faz. Você bebe da água da graça, amado, você não volta a ter sede. Essa é uma obra definitiva nas nossas vidas. Você passa a ter uma fonte que passa a jorrar água de dentro de você. Aí eu pergunto para você, qual que é a palavra que edifica? É a palavra da graça de Deus. É isso que diz Paulo. Sabe, é a única palavra que tem um poder para edificar e para dar herança. É a única palavra que tem um poder para transformar uma vida. Outra palavra não tem esse poder. A lei não tem esse poder. A lei é um ministério de maldição e de morte, de condenação e de morte. Não tem o poder de trazer vida, tem o poder de gerar morte. Então, feita toda essa introdução, nós vamos começar a falar, como falei no último impacto, sobre as duas sementes. É que eu não consigo entrar no tema sem fazer um paralelo do que está acontecendo aí fora no sistema religioso. O que a tradição diz? A tradição diz que todo mundo que quiser pode ser de Deus. Só que isso não é verdade. Então, quando nós entendemos duas sementes, nós entendemos que tem filhos de Deus e filhos do diabo. Então, o que a tradição diz? Não, se você quiser, você pode ser filho de Deus. Não, se você quiser, você aceita Deus. Que papo é esse? Deus não é Coca-Cola, não é mercadoria para você aceitar. Somos nós que somos aceitos por Ele. Ele que nos escolheu. Então, vamos entender essa questão dos filhos de Deus, dos filhos do diabo, porque eu tenho o desejo, né, que você entenda, que você compreenda isso e que você viva as verdades bíblicas, não viva mais de mentira. Por que as pessoas elas têm a tendência de achar que elas podem escolher a Deus? Por quê? Porque elas enxergam Jesus como um Papai Noel, como um velho caquético que está com um cajadinho no trono, que não sabe o que faz das coisas e que vai fazer as coisas conforme ela pede. Então, que nem você faz a lista, a criança faz a lista do Papai Noel no final do ano, o crente acha que é assim. Então, eu vou pedir, Deus é o meu Papai Noel, ele vai me atender. Não é assim que funciona. Então, agora, você vai começar hoje, e você tem no Impacto, no nosso ministério, entendido isso, você vai começar a compreender de onde que vem essa história das duas sementes. Pega agora que eu vou para o ápice do nosso programa de hoje. Onde começou essa história de duas sementes? Com Adão e com Eva. Você conhece a história de Adão e Eva? Os dois pecaram, os dois foram levados pela voz do diabo através da serpente, o diabo encarnou na serpente. E aí depois Deus ele vai dar a sentença, você conhece isso, está lá em Gênesis. E depois da sentença, Deus vai falar com Satanás. Olha só o que a palavra de Deus diz. Eu quero que você veja a clareza. Da onde começou essa história que você fala, bispo, de filho de Deus e filho do diabo? Em Gênesis 3,15. Abre a sua Bíblia e lê comigo aí na tela. Fala assim, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui, vai ficar aqui na tela para você entender. Olha só. Aqui é Deus que está falando. Ele diz assim, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, eu vou ter que fazer uma encenação aqui para você entender. Vou imaginar que a garrafa aqui é a serpente, que estava encarnado o próprio Satanás, diabo. Então Deus está falando com o diabo. Ó, eu porém inimizade entre ti e a mulher. A mulher está aqui, ó. Vamos fingir que a tela do meu computador. Então, entre ti e a mulher vai existir inimizade. É o tema de hoje. Deus é o que coloca inimizade. O próprio Deus colocou inimizade. Ele pôs entre Satanás e entre a mulher. E entre a tua descendência, olha só, entre a tua descendência, diabo, e agora ele fala com a mulher, e o seu descendente. E aqui eu quero que você entenda que essa mulher que Deus está falando não é a Eva. Deus aqui a Eva tipifica aqui a noiva de Cristo. Então, olha só a revelação que você vai entender hoje. Porém, inimizade entre Satanás e a igreja. Entre ti e o seu descendente, é o que está falando. Olha lá. Entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, mulher.
este te ferirá a cabeça. Olha só, este quem? O descendente da mulher. A igreja, este, Deus, lhe ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Tu, você, diabo, vai ferir o calcanhar, que é o que o diabo tem feito hoje. Perseguindo a igreja, lançando coisas, ensinos errados, ensinos de demônios. Então, Deus disse a Satanás encarnar numa serpente. Você precisa entender isso, amado. Foi o próprio Deus que disse: olha, eu vou fazer com que existam duas sementes sobre a terra. Dois tipos de gente. Sabe, um vai ser da tua descendência, diabo, e o outro vai ser da descendência da mulher. Aqui tipificando, logicamente, Jesus, a igreja, a noiva. Então, você precisa entender isso hoje, porque se você entender isso hoje, você vai ter, sabe, você vai ser liberto de um peso que o sistema coloca. Bispo, qual que é o seu propósito com esse breve estudo? O meu propósito, amado, com esse estudo, é que você entenda claramente que nesse mundo existem duas sementes sobre a terra, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqueles que são predestinados para a salvação e aqueles que são destinados para a perdição. É isso que diz a palavra. Duas sementes sobre a terra. E onde que isso tudo começou, Bispo Fernando? Isso tudo começou no ventre de Eva. Você conhece a história. No ventre de Eva, ela teve Abel e Caim. Então, no ventre de Eva, ela teve um filho da salvação e um filho da perdição. Abel nasceu salvo e Caim já nasceu na perdição. Então, ou você entende, amado, deixa eu te falar algo do meu fundo, ou você entende isso e crê nisso, e crê na soberania de Deus, ou você vai fazer do homem um Deus, ou você vai fazer do homem um juiz, e vai dar poder para o homem, e vai colocar o homem acima do Deus Todo-Poderoso. Então, ou você crê na soberania de Deus, ou você vai crer na soberania do homem. Não tem como. E crer na soberania do homem é você roubar a glória de Deus. E é exatamente isso que eu tenho feito aqui, e que nós fazemos há 27 anos no nosso ministério. Nós estamos arrancando o véu do olho do povo de Deus. Nós estamos, sabe, gerando entendimento. Nós estamos fazendo com que as pessoas mergulhem na palavra de Deus, no coração de Deus exposto, que é a graça de Deus. Sabe, para que você conheça as verdades bíblicas segundo Jesus, segundo Deus, segundo a verdade. Quando você tem Jesus, você lança fora todo medo, o que diz a palavra. Então tudo isso vai tirar da sua vida todo sintoma, todo indício de mentira. Mas eu quero que você entenda que desde que entrou o pecado no mundo, o que Deus quis fazer? Deus quis fazer separação entre a semente de Deus e a semente do diabo. Deus quis fazer isso. Quando o pecado entrou através da serpente, enganando Adão e Eva, Deus quis separar filhos da salvação e filhos da perdição. Então, para justificar sua ira, o que Deus deveria ter feito? Pense comigo, matado Lúcifer. Por ele ter induzido Adão e Eva a desobedecerem toda aquela história, Deus devia ter matado Lúcifer. Mas Deus não pode negar, Deus é amor, e não poderia ir contradizer aquilo que ele mesmo é, matando a sua criação. Então, o que Deus permite? Deus permite que no ventre da mulher fosse gerado uma semente da perdição, Caim. Então algo se passou ali. Por quê? Porque Caim nasceu. E Caim, quando ele nasce, ele já era filho do maligno. Não tinha como ele se converter. Por quê? Porque ele já nasceu destinado para isso. A massa no ventre de Eva teve parte com o diabo. Porque Deus permitiu isso. Permitiu com que a semente maldita, com que o peixe mau, né, o peixe que não é o bom, com que os filhos da ira se manifestassem através de Caim no ventre de Eva. Então, a partir de Caim, o que a gente vai entender? Que toda a sua descendência, toda a descendência de Caim agora é destinada para a perdição. Ali começa duas sementes sobre a terra. Em 1 João 3,12, que diz assim: não segundo Caim, que era do maligno. Não segundo Caim, que era do maligno. Não segundo Caim, que era do maligno. Eu pergunto para você, Caim tinha a oportunidade de conhecer Jesus, de se converter? Não, por quê? Porque ele era do maligno. Ele já nasceu com esse destino. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. Você sabe a história. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então aqui claramente, eu vou finalizar hoje mostrando para você, aqui em 1 João 3,12, as duas sementes. Caim era do maligno. Ele já nasceu, ele não fez nada, e não foi pelas obras dele que ele se tornou do maligno. Não foi porque ele matou o seu irmão que ele se tornou do maligno. É porque ele era do maligno que ele matou o seu irmão. Então isso aqui, o que a graça faz? A graça traz revelação, dá entendimento. Então em Caim depois vai vir toda a descendência dos filhos do diabo. Toda a descendência. Aí depois você sabe que dessa descendência, na arca de Noé, Deus permite com que filhos de Caim, de Cã, dessa descendência, entrem na arca de Noé, e depois que o mundo todo é devastado, eles continuam, depois que Noé e sua família vão repovoar o mundo, ali tem uma semente, dentro da arca veio uma semente que deu sequência depois a tudo quanto é ruim, lá na frente, os jebuseus, os fariseus, semente maligna. Deus muitas vezes manda matar um povo, mas Deus não é amor, Deus não fala que não pode matar. Por quê? Porque não são povo dele, foram destinados para a perdição. Mas isso aqui é muito profundo. Se você quer saber mais sobre isso, nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP, é só você ir lá.
ou nas mídias sociais, procura Cristo Vive SP no Instagram, no Facebook, você vai achar no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa lá todas as notificações, curte, compartilha, sabe? Tem muito conteúdo, tem uma playlist no YouTube só do programa Impacto para você rever os programas. Enfim, nós estamos, como eu disse, na TV Milagro Brasil, estamos no YouTube, todas as frentes. Você pode me acompanhar também no meu Instagram, Fê_Brand, para você ter mais do bastidor, do dia a dia, dos nossos cultos. Temos o nosso site, cristovive.com.br, e se você quiser também fazer contato conosco, está aparecendo o nosso WhatsApp aqui na tela, você vai poder nos contatar, receber material em graça, enfim, vai ser um prazer a gente estar conectados com essa mesma visão, debaixo dessa graça. E também aqueles que estão de São Paulo, ou estiverem por São Paulo, querem encorajar você a nos visitar. Nós chamamos o nosso Refúgio em Graça, que está na rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, no bairro do Brooklyn, São Paulo, capital. Então eu finalizo esse programa, como sempre, agradecendo a sua audiência. Não deixe de pulverizar isso, seja um missionário digital, mande para todo mundo da forma que você puder. E não se esqueça, nós sempre terminamos o Impacto falando isso porque é o nosso slogan. O amor resgata e a graça, a genuína graça de Deus, ela transforma. Você está sendo transformado porque o amor já te resgatou e a graça agora está te transformando de glória em glória, de vitória em vitória. Eu espero você no próximo Impacto. Eu amo a sua vida. Graças e paz a todos e até a próxima.